voltei trazendo outro review de filme de terror neste Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias vou estar trazendo análise de um filme de terror diferente, e no dia de hoje o filme que eu vou estar falando a respeito se chama Suspiria. E não é o Suspiria original, que eu analisei ano passado. Vai lá e escuta este programa já antes de ouvir esse daqui, porque vou fazer muitas referências, ou talvez nem tanto, mas algumas ao filme original. Esse aqui é um filme de 2018, né? E basicamente ele é um filme bem recente e tudo mais, então aconselho as pessoas a escutarem essa análise aqui apenas quem já viu o filme, ou quem não gosta de filmes de terror, mas gosta de ouvir eu falando a respeito, continue ouvindo por sua conta e risco, porque esse aqui sim é um filme recente e tudo mais, mas né, como vocês sabem, pra mim não tem a menor graça falar sobre filmes evitando entrar em spoilers, né? O debate fica muito raso, né? E quem me conhece sabe que assuntos abordados de maneira rasa não é comigo, não é aqui que tu vai conseguir ter esse tipo de conteúdo, né? Mastigado e tudo mais. Então, vamos lá, né? Antes de passar para aquela análise cena por cena, vamos começar fazendo umas considerações gerais. Para indicar ou não esse filme para alguém, são respostas simples. Em primeiro lugar, eu vou dizer que é um filme bom, sabe? É um filme bem feito. Como filme em si, só falar assim de maneira bem simples, é um filme melhor que o filme de 1977, né? Aquele de lá realmente eu indico para pessoas que querem ver toda a estética e tudo mais e não se importam, inclusive, com certas atuações não tão boas, com diálogos não tão bons e alguns efeitos práticos que deixam a desejar, mas ainda assim, na minha opinião, os prós superam os contras do filme original, sabe? Agora, nesse segundo filme aqui, ele é um filme melhor sim, só que ele não tem a característica que torna o primeiro tão icônico, sabe? Ele não tem, assim, aquele visual, aquela estética, sabe? O que eu realmente acho que é uma faca de dois legumes, tá ligado? Porque decidir fazer um filme Suspiria e não se aproveitar nem um pouco daquela estética que eu sei que tem até um nome específico, se tornou, tipo, não foi o Dario Argento que criou aquilo de lá, sabe? Não foi ele que falou assim, ah, eu vou ser simplesmente o primeiro diretor a fazer todos aqueles visuais e aquelas cores vibrantes e chamativas e toda essa coisa assim, uma obra quase impressionista, eu diria, sabe? Não foi ele que criou esse negócio, mas ele também foi um expoente, ele também trouxe à tona, ele fez do jeito dele e com bastante predominância, sabe? O filme original é regido praticamente por esse tipo de abordagem. Agora, esse filme não foi mesmo por essa rota, então essa é uma vantagem que o original tem sobre esse, vantagem entre aspas, né? Porque é uma característica única do primeiro que não foi recriada, então mesmo esse filme que sendo melhor que o primeiro, eu não acho que ele substitui, sabe? Porém, todavia, entretanto, contudo, a grande narrativa que também tem a ver com uma escola de dança e um coven de bruxas vivendo dentro dele, né, secretamente, esse filme aqui faz de uma maneira muito, muito superior, sabe? Eu acho que não é nem eu realmente não acredito que existiria um único ser humano que assistiria os dois filmes e tentaria dizer que o primeiro filme fez essa parte da história melhor. Realmente não é nenhuma. Não tem uma disputa sobre isso. Só que também esse filme aqui é um bocado mais longo, sabe? Eu comentei na análise do Suspiria do ano passado que o que impede o Suspiria original de ser um filme ruim, na minha opinião, é que ele não é um filme longo. E ele não é um filme muito arrastado. As cenas deles mais lentas realmente é por causa do cenário, do ambiente. Então as cenas lentas daquele filme não costumam ser um problema também, né? Agora, esse filme aqui não, ele é muito mais lento, só que, tipo, como a obra é estruturada de uma forma que esse parece ser o ritmo dela, sabe? Eu também não vi como um problema, só que a pessoa para assistir esse filme e atravessar todo o grosso dele, principalmente o primeiro começo, né? O primeiro começo não, né? Mas a primeira metade, eu diria, né? Porque é um filme que tem mais de 2 horas, ele tem 2 horas e 20, e são poucos créditos, então realmente é mais de 2 horas e 15, com certeza, sabe? Mais de 2 horas e 15, e a primeira 1 hora é ainda mais lenta do que a segunda 1 hora. Os últimos 10 minutos são o ponto mais alto do filme, pra mim, tipo assim, foi o que salvou, entre aspas, não é porque o filme tinha sido ruim, mas é que o final, na minha opinião, né? Pro meu gosto de narrativa, o final é tão bom que daí foi tipo assim, não, essa conclusão foi tão satisfatória que o meu veredito final sobre essa obra é que valeu a pena, sabe? Mesmo que o começo seja meio lento, a segunda metade já melhore razoavelmente, o final é simplesmente espetacular, então eu falei assim, não, quer saber? É um filme foda e tudo mais, só que, né, ele tem essa característica de ser lento, de ser arrastado e tudo mais, e também outra coisa que já vou abordar, eu vou tentar deixar isso estabelecido aqui no começo, para depois eu não ter que destacar, quando eu fazer menções a esse tipo de coisa, eu não preciso explicar
tudo que eu vou explicar aqui agora, é que também é notável que é um filme que ele tem muito a ver com a história do protagonismo feminino, sabe? O primeiro filme já tinha isso, não só porque a história era majoritariamente girando em torno de mulheres, né? A protagonista era mulher, a maioria das outras vítimas também eram mulheres, o grupo de vilãs era liderado por mulheres, os poucos homens que faziam parte do Coven lá original lá, não era nem Coven, né? Mas eles eram, tipo, os únicos personagens masculinos que eu me lembro que faziam parte da trama, no caso, era aquele cara que ele era o tipo assim, o ajudante com problemas físicos, né? Aleijados, com perdão da expressão mais fácil de ilustrar o que eu quero dizer. Então ele era esse tipo de ajudante assim e tal, que tu via que ele não era congenitamente formado de maneira perfeita, eu diria. E além disso tinha o gurizinho pequeno aquele, né? O Albert, que ele era parente de alguma dessas mulheres, se não me engano, da Madame Blanc, daquela versão do filme, né? Então, acho que eram os únicos personagens masculinos que faziam parte das cenas que as bruxas estavam fazendo alguma coisa e tudo mais. Então já era um filme, no original, mesmo tendo sido dirigido por um homem, que ele também participou da produção desse filme, mas não como ele era um assistente e tudo mais. Ele é um cara que ele deve ter feito alguma espécie de consultoria, sabe? Alguma espécie de orientação também, devem ter perguntado também. Mas eu sei que esse cara participou. Eu acho sempre bacana quando alguém vai fazer um remake, dá pra ver que eles querem que o produtor original, se o produtor estiver vivo e interessado, participe. Foi o caso desse filme aqui. Só que eu acho que... Aí eu podia ter visto isso antes de estar começando a gravar o programa, mas eu não vou parar agora. Mas eu acho que grande parte da produção, as pessoas por trás do filme, eram mulheres, tá ligado? Porque essa parada do protagonismo feminino, ele tá ainda mais que todo esse simbolismo, e não só simbolismo, mas simbolismo, linguajar e representação e também, sabe, certas escolhas de imagens, de termos. Eu acredito sim que esse filme deve ter um impacto adicional para mulheres e também para homens, né, que conseguem, que assim como eu, conseguem entender que essa obra tá mirando no outro público, mas ter a empatia suficiente para imaginar como que deve ser receber aquilo lá se tu for o público-alvo, tá ligado? Então eu acredito sim que esse filme deve ter uma maior, não só adesão, mas um apelo maior também para o público feminino, e né, como eu falei, pessoas que não são mulheres, mas conseguem entender como que um filme ser tão mais focado né, no mundo feminino, na imagem feminina, pode ser interessante, né? Porque nem sempre os filmes têm uma escolha especificamente feminina, várias vezes fica na esfera do masculino, ou não é muito abordado esse tipo de questão também, né? Então vamos lá, agora vamos partir para a parte cena por cena, que para começar eu tenho bastante anotações, dessa vez eu vou tentar seguir o roteiro mesmo, afinal eu fiz um roteiro imenso, já que o filme era longo, e para completar, é um daqueles filmes que eu até acho que eu teria que assistir mais de uma vez para pegar tudo que apareceu, até acredito que eu vou assistir, não por agora, né? Não é o tipo de filme que é fácil de digerir e tudo mais, ele é denso, então, mas quem sabe daqui a 1 ou 2 anos eu assisto de novo, né? Então vamos lá. O filme começa com uma recriação muito mais épica da doida desvairada do começo do filme original. Vamos lá, deixa eu tentar explicar. Eu vou fazer alguns paralelos. Esse filme não começa idêntico ao primeiro filme, ele não segue exatamente a mesma ordem cronológica, mas várias coisas tu consegue estabelecer padrões. No começo do primeiro filme, né, eu vou chamar assim de primeiro filme, ou filme original, vocês já sabem como é que eu faço essas comparações, né? Mas no filme original, quando a Suzy chega lá naquela academia, dessa vez, tipo, não, ela dava de cara com uma guria que tava saindo nervosa, falando algumas coisas que nós não entenderíamos no primeiro momento. Depois essa guria ia vagar pela rua, pela meio da mata, na verdade, até ela chegar na casa dela, e lá naquele momento ela seria executada e tudo mais, né? Seria o começo, né, da parte paranormal, sobrenatural do primeiro filme. Aí agora, esse filme já não vai mais por essa, tipo, essa guria desse começo desse filme é essa mesma personagem, sabe? A Patrícia, que é muito pouco explorada no primeiro filme, nesse daqui ela tem um pouco mais de protagonismo até nesse começo. Tu vê que ela tá indo visitar um psiquiatra, que é um personagem daí novo, né? Uma inclusão completamente original, esse é um idoso já, né? Um velho, assim, que faz o tratamento psicológico dessa menina. E também tem um contexto político que ele vai ser abordado, acredito que superficialmente, tá ligado? Eles quiseram, eu não sei o quão, porque o filme se passa em 1977, sabe? Que é a época do filme original, do lançamento do ano do filme original. Então, eles quiseram fazer essa viagem no tempo, não quiseram contar uma história em 2018 mesmo, sabe?
Então, eu não sei o quanto que esse contexto de... Parece uma revolta civil lá na Alemanha, né? Porque o filme original também era na Alemanha, era a produção italiana, mas que por alguma razão se passava na Alemanha. Então se mantém se passando na Alemanha, só que tem um contexto político que... Eu confesso que se ele é mais importante para a história do que eu fui capaz de perceber, eu achei um pouco chato a inclusão dele, porque realmente é mais uma camada de profundidade e de coisas que gastam o nosso tempo, né? Em pequenos momentos que eles estão fazendo assim, sei lá, personagens passando, gritando algumas mensagens políticas várias vezes em alemão mesmo, porque esse filme ele tem bastante diálogos em inglês, bastante diálogos em alemão, e de vez em quando não tinha legenda das falas em alemão, eu não sei se dublado eles dublavam todas as conversas, eu sei lá, mas foi uma confusão até eu conseguir acompanhar a história direito por todos esses ângulos, tá ligado? Então, enfim, aí essa menina, a Patrícia, ela tá conversando com esse idoso daí, tal, esse senhor, que lá adiante a gente vai descobrir que o nome dele é Joseph, sabe? É Joseph não sei o que lá, depois eu vou encontrar o sobrenome dele aqui também. E ele tá fazendo tratamento com ela, e tu vê que ela já tá mencionando umas frases assim, ela fala pro cara como se tivesse bruxas na academia, né? Academia de dança e tudo mais. E ela também cita os nomes de algumas meninas que ela tem comentado essas histórias, que é a Sarah e Olga. Sarah e Olga, que também são dois filmes que tem no filme original, né? Aí a cena conclui assim, de uma maneira meio caótica, sabe? Eu vou me ater a tentar descrever, porque realmente a maioria das cenas são meio longas, são meio extensas, tá ligado? E os cenários também são maneiros, mas são filmes assim com uma estética muito mais convencional. Não tem aqueles ambientes que tomavam a atenção, sabe, do primeiro filme. Dá pra enxergar também alguns livros assim com símbolos nazistas e tudo mais, o que faz todo sentido sim, porque né, o contexto ainda 1977 esse idoso daí vai falar de algumas coisas, tipo, vamos saber informações do passado dele na época que, por exemplo, soviéticos invadiram a Alemanha, sabe? Todas essas coisas assim vão ser mencionadas uma hora que outra, né? Tem livros assim também, dá pra ver que tem um livro sendo na mesa do cara com o símbolo da maçonaria e tudo mais. A maçonaria nunca é mencionada nesse filme, mas né, pra quem conhece símbolos e tudo mais, tu consegue ir notando todo esse tipo de coisa, né? Que tem tudo isso representado nos cenários, né? É uma forma meio arrastada, mas que, como eu disse, para essa obra não é algo que eu considerei necessariamente ruim, né? Aí depois eles nos mostram aquilo que seria um curto flashback, apesar de que no momento que a gente estava vendo isso eu não sabia, mostra um casarão de campo num lugar claro, né? A maioria dos dias desse filme são nublados, acredito que a Alemanha seja assim, ou sei lá por que eles escolheram fazer assim, só que daí tu tá vendo um casarão claro, assim, tal, num ambiente de campo, né? E tem até uma placa, assim, uma placa, não, um quadro na parede com umas coisas escritas. E nas coisas escritas dá para ler bem e tudo mais. Tá escrito em inglês assim, ó. Uma mãe, né? Eu traduzi, né? Eu escrevi a tradução. Uma mãe é uma mulher que pode tomar o lugar de todos os outros, mas que seu lugar nunca poderá ser tomado, né? Então essa frase daí já é muito explicativa do que esse filme vai se tratar, eu diria, no grande escopo. Tá, isso daí dentro desse grande casarão, né? Muito bem ambientado e construído. Realmente eles conseguiram criar ambientes que não tá denunciando que estamos assistindo em 2022. E no caso, como isso deu um flashback, isso daí devia ser, sei lá, em uma casa dos anos 50, talvez, sabe? E tudo mais. A gente vê algumas mulheres cuidando de uma idosa acamada, sabe? Passando assim um pano assim com úmido na cabeça dela, depois tapando ela, a mulher acamada, que ela tá dormindo ou tá meio que assim desmaiando, sabe? Eu não sei, meio que inconsciente, quem sabe, né? Depois chega um doutor, né? Um doutor chega dirigindo um carro de época também, digamos assim, nesse casarão do campo, né? Nisso o filme já está passando de 10 minutos e a gente vê a primeira aparição da Suzy Bennion, né? Eu acho que o nome dela era Bennett, mas eu não tenho certeza se era Suzy Bennion ou Suzy Bennett. Só que quando eu descobri que era Bennion, eu fiquei, Bennion? Será que era Bennion no primeiro filme? Né? Mas eu vou chamar ela só de Suzy e tudo mais, né? Demorou muito mais para aparecer aqui no filme original, né? Porque no filme original, realmente, a primeira coisa que a gente vê é ela chegando em Berlim já e tudo mais. Então, nesse filme, eles optaram por fazer essa pequena diferença, sabe? Aí a Suzy segue através de ruas bem realistas, sabe? E cinzas, muito cinza, muita pichação também, que eu acho que pichação escrita em coisas alemãs, então eu nem sei o que estava sendo escrito na Alemanha naquela época. Então, né, esse contexto histórico é difícil apreciar quando tu não tá por dentro e quando isso não se torna o ponto focal da narrativa, sabe? Nunca se torna
a maior parte do enredo, embora tenha menções claras a uma espécie de revolta regional acontecendo, sabe? Ela chega até a academia, que é um prédio enorme, e dessa vez dá pra ver que não é, tipo, com certeza é algum prédio histórico que eles pegaram pra fazer isso daí, ao contrário do filme original, que era todo gravado, assim, em sets, né? Então, por essa razão também é muito menos marcante, né? Eu achei muito maneiro aquela academia vermelha do primeiro filme, né? Por fora o prédio era vermelho e por dentro cada uma das salas era incrível de ficar observando. Com certeza aquele prédio era um set de gravação e tudo mais, só que eu achava fantástico. Esse aqui também é um prédio maneiro, mas como eu falei, é bem provável que seja alguma escola de dança real, eu apostaria, né? Até acho que essa. Talvez não tenha sido gravado em Berlim, mas aposto que esse filme foi gravado numa cidade alemã mesmo, sabe? Enfim, aí ela se encontra com a Miss Tanner, né? Que é uma mulher também que eu me lembro desse nome do primeiro filme. Na verdade, esse filme tem muito mais instrutoras e eu não anotei o nome delas, porque honestamente, tipo assim, elas não tinham muita personalidade, sabe? Elas só eram figuras assim que tu sabia que elas tinham uma função de dar aula, de instruir, de orientar as alunas e elas faziam parte do convívio do mal, mas elas não tinham tanto protagonismo assim, né? Essa Tanner que eu me lembrei porque também é um nome tirado diretamente do primeiro filme, né? Aí a gente vê depois esse. As meninas daí, tipo, ela tem uma conversa sobre por que que ela foi pra lá e tudo mais. Que eu não me lembro exatamente agora, eu confesso que eu nem me lembro qual é a explicação desse filme de por que que ela foi pra lá. Porque no primeiro filme. Mas eu acho que ela também foi convidada. Eu acho que também tem essa história de que ela já era uma estudante de dança na América, recebeu daí, né? Recebeu daí uma carta, um convite para conhecer, e daí ela vai fazer uma audição e tudo mais, né? A gente vê ela respirando fundo, e etc e tal, e ela é avaliada daí pela essa Tanner e outras duas instrutoras. As mulheres só falam pra ela dançar ali, sem música nem nada na frente delas. Tipo, o estilo de dança desse filme eu achei bacana, porque realmente ele é bem assim, conseguiram colocar no filme, eu não sei quanto que isso se baseia em danças reais, né? Com certeza teve preparo, sabe? Dá pra ver que até pra te conseguir performar os passos dessas danças, sabe? O elenco todo das meninas dançarinas são mulheres bem magras e tudo mais, e pelas coisas que elas fazem, tu sabe que pra fazer aquilo lá deve ter exigido um preparo físico. Então eu imagino que até essa menina, que é a protagonista, que ela deve ser uma atriz também, com certeza, tipo, deve ser uma atriz não. Ela com certeza é uma atriz, mas eu quero dizer que se ela não é uma dançarina profissional, ela deve ter feito um preparamento bem forte, né, pra fazer esse filme daí também e tudo mais. Então eu não sei se os passos foram tirados de coreografias que já existiam, ou eles colocaram passos específicos pro filme, mas quem assistiu o filme vai ver que são imagens, assim, são movimentos bem ritualísticos, bem fáceis de tu conseguir entender a ligação que eles estão querendo fazer magia com dança, sabe? Lá, 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 né? Inclusive, tipo, aparentemente tudo vai bem na audição dela, né? Com ela exibindo movimentos que tu interpreta que estão sendo muito bem recebidos, impressionantes para as instrutoras dela. Inclusive, ela chama a atenção de todos com a respiração dela, sabe? Que dá um foco de como a respiração dela é forte e tudo mais. Daí, uma instrutora que estava em outra sala sai da sala dela só para ir lá ver quem é que tá dançando e respirando assim, né? Daí depois tu vê ela, ela cobrando um pouco a respeito, assim, da estadia dela, né? Ah, deixa eu ver. Eu destaquei aqui uma frase, por exemplo, que a mulher fala pra ela, tipo, a instrutora que tá combinando com ela como que vai ser ela ficar ali, que fala que a gente deixa as alunas ficar de graça e por isso, por aquilo, explica, daí ela solta uma frase que é assim, ó, nessa companhia nós sabemos da importância da autonomia financeira da mulher, sabe? Então isso daí, tipo, é o tipo de coisa que se tu tiver atento não passa batido, sabe? Então tem essas mensagens assim, bem específicas pro público feminino e dentro da narrativa do filme tem contexto, né? Dá pra ver que são mulheres que querem se vender como um refúgio, como um porto seguro, só que, né, está assistindo filme de terror, tu já imagina que toda essa generosidade, toda essa sororidade, né, pode não ser tão bem intencionada quanto parece inicialmente e tudo mais, né? E a gente vê daí que tem uma das professoras que está observando ela assim com atenção, sabe? Tem uma mulher fumando cigarro, olhando ela do segundo piso, assim, dessa academia de dança, que inclusive essa daí é a instrutora mais importante, né? É a Madame Blanc, né? Que também é uma personagem que tinha já no filme original, só que nesse filme aqui ela é interpretada por aquela atriz Tilda Swinton, né?
é uma atriz bem famosa, já fez muitos, muitos filmes que eu não fiz pesquisas aqui agora antes para estar mencionando, mas quem conhece o nome dela ou pesquisar o nome dela vai ver que já viu essa mulher atuando em diversos filmes. E nesse filme aqui também ela é uma atriz muito boa, o personagem dela é muito bem interpretado, tem várias cenas importantes de interação direta, diálogos diretos dela com a protagonista. Então, né, também dá para dizer que a inclusão dela nesse papel também elevou a obra como um todo, sabe? Daí aparece a menina do começo do filme, né? A Patrícia, ela olha assim pra Suzy e ela pergunta de onde que ela veio e ela diz que vem de Ohio. É só pra gente ver então que ela ainda continua sendo norte-americana, né? Porque eu acho que eles ainda não tinham mencionado isso nesse filme, né? Aí já foi 18 minutos de filme, né? Como vocês podem ver, foram bem arrastados até aqui. Não estava sendo assim muito meu tipo de filme, né? Mas como eu sabia que tinha mais de 2 horas e 20, né? Ou 2 horas e 15, pelo menos eu sabia, bom, vamos lá, vamos dar tempo aos bois. E dessa vez nada de paranormal, né? Só para fazer um paralelo com o primeiro filme. O primeiro filme começa com uma morte exagerada logo de cara, esse filme que ele optou por não ter nada desse tipo, né? Aí, ao anoitecer, a Sarah chega até a academia, né? E conhece a Suzy. Sarah, então, é uma menina que ainda não tinha aparecido nesse filme, ela só tinha sido comentada pela Patrícia lá no começo, mas a Sarah é a guria que vai ser mais amiga dela, né? Igual foi no primeiro filme. No primeiro filme teve uma personagem chamada Sarah, que foi a que mais se aproximou da Suzy e tudo mais, né? Daí as duas conversam brevemente, né? E depois elas escutam uma explosão. Aí que rola uma delas falando que, eu fiquei sabendo que podia estourar bombas na cidade essa noite. Mais uma vez, essas coisas que tem a ver, assim, diálogos que tem a ver com o nazismo e políticas da Alemanha da época, sabe? Da contemporânea, no caso de 77. Aí aparece assim, segundo ato. Esse filme é dividido assim por 6 atos e mais um epílogo, né? Que é mais uma coisa assim, remanescente do teatro, se eu não me engano. Só que eu confesso que eu nem anotei quando que acontece todos os atos, porque, enfim, eu acabei não mantendo um controle disso, por exemplo, né? Só que daí o segundo ato começa assim, basicamente todos os atos eles começam, na minha opinião, meio tediosos, sabe? Eles vão mostrando algumas imagens que para outras pessoas, outro tipo de pessoa pode ser mais interessante ver aquilo lá, mas assim, não tá rolando muito uma conversa no centro da cena, a câmera vai percorrendo por alguns ambientes, tipo, a gente vê um pouco mais de como é a estrutura daquela escola, a gente vê que é um ambiente muito, acho que nesse filme é só por mulheres, acho que não tem nenhum funcionário masculino, então tu já vai entendendo mais ou menos como é que é o caráter daquilo lá, né? Afinal, é uma escola de dança, todos os alunos são mulheres, né? Faz até sentido que todas as instrutoras também sejam, né? E tu vê daí algumas mulheres falando em alemão, né, e tudo mais, comentando algumas coisas que várias eu pelo menos não consegui entender numa primeira assistida, sabe? A gente vê o psiquiatra também do começo do filme seguindo até algum lugar, pegando um ônibus e tudo mais, se locomovendo, né? Então, a gente vê que tá progredindo algumas coisas, mas é tipo assim, são quase 4 minutos sem nada muito ativo rolando no filme, só, né, a câmera percorrendo ambientes e músicas tocando, né? A gente vê daí a Suzy chegando até o novo quarto dela, né? E daí depois mostra o velho já no consultório dele, que ele chegou pro trabalho e tudo mais. E daí ele pergunta pra mulher lá que trabalhava com ele, uma secretária e tal, se alguém tinha chegado, se alguém tinha ligado, esse tipo de coisa, né? E daí depois volta pra academia com a Suzy sendo introduzida para os colegas delas, digamos assim, né? Aí, na marca dos 30 minutos de filme, vai começar o ensaio de dança, né? E isso daí também seria perto desse momento que ia ter a primeira execução. Então, né? Pra mim, né? Pra quem me conhece, sabe que 30 minutos já é demoradíssimo pra acontecer a primeira cena de terror no filme de terror, mas vamos lá, né? Antes tarde do que nunca. Daí, no meio do ensaio, né? Todas as meninas, cada uma fazendo sua parte, no caso, a Olga tem um breakdown, né? Quem é a Olga? A Olga é a menina que tinha mencionado só no começo do filme, assim, é uma das gurias que estudam aí no caso, né? E que também era uma personagem que tinha lá no primeiro filme. Ela tem um breakdown, sabe? Ela surta ali, ela começa a gritar diversas coisas, que algumas eu nem consigo me lembrar muito bem agora. Eu sei que tem a ver com a Patrícia, sabe? Que a Patrícia, a guria do começo do filme, que pelo jeito ela não tinha mais as caras desde aquela cena que ela perguntou pra Suzy de onde é que a Suzy tinha vindo. Inclusive, parece que o quarto que a Suzy estava agora era o quarto que antes era da Patrícia, então até na história foi mencionado que a Patrícia desapareceu e a Suzy vai ter um quarto novo só pra ela, sabe?
E daí rola também mais alguns comentários sobre toda a questão política que tá acontecendo na cidade, né? E daí ela diz que vai ser mandada aquela merda de escola, sabe? Eu vou mandar dessa merda de escola. Literalmente ela fala isso e sai correndo, né? E daí a mulher pergunta se a Miss Blank, eu acho que ela que está conduzindo essa aula, ela pergunta, alguém pode performar a parte da protagonista? Que se eu não me engano era pra Olga, tipo, a Olga ia dançar a parte da Patrícia, porque a Patrícia era a protagonista, se eu não me engano. Aí a Suzy ia dançar a parte da Olga, sabe? Só que daí a Olga saiu, daí a Suzy falou que ela dançaria a parte da protagonista, até a instrutora fala assim, a gente ensaiou meses pra conseguir fazer isso. Daí a guria fala, eu conheço essa obra, eu já vi não sei quantas vezes, já vi não sei quantas ao vivo, eu consigo fazer. Daí a mulher, tá, então nos mostra aí então. E daí ela começa a dançar daí sozinha, sabe? E daí, tipo, na verdade, antes dela começar a dançar, rola alguma coisa que eu acho importante mencionar, sabe? Tipo, na verdade ela começa, ela faz algumas poucas coisas, depois a mulher chega na frente dela e ela encosta assim, tu vê que ela escorre as mãos dela pelos braços da menina, encosta o dedão dela no meio dos palmos da mão dela e depois ela bota as mãos dela assim nos dois calcanhares dela, assim, sabe? Ela se agacha no chão e coloca as mãos dela assim na volta dos dois calcanhares. E daí, né, pra quem tem já fez parte de qualquer tipo de culto religioso ou espiritual, tu consegue ver que aquilo ali tem um simbolismo, que aquilo ali tá significando algo, né? Não é simplesmente um toque inocente, né? E daí a gente vê a Olga protagonizando o início de uma cena bizarra, sabe? Que basicamente, tipo, eu achei bem legal, foi a primeira execução desse filme e ela é a única no sentido que eu nunca tinha visto um filme que tinha feito alguém morrer de uma maneira assim, tão ligado à dança, sabe? Primeiro essa Olga ela tá passando numa escadaria e ela passa umas gurias por ela e dá uma risada da cara dela, sem eu entender muito bem porquê. E daí ela entra, parece que ela tá entrando contra a vontade dela, sabe? Uma força sobrenatural força ela a entrar numa sala de dança também. Só que essa sala de dança tá vazia, sabe? E as salas de dança dessa escola são aquelas salas cheias de espelhos, sabe? De todos os lados tem espelhos. E daí só que ela tá sozinha numa sala dessas, e daí a gente percebe que sem querer, ou pelo menos a gente imagina que sem querer, conforme a Suzy tá dançando lá na sala, cheia de pessoas na volta dela, rodeando ela alguns dos passos, quase todos os passos que ela faz, mas alguns dos passos mais especificamente responde no corpo da Olga, sabe? É como se os movimentos que a Suzy fizesse estivesse matando a Olga. E vai matando ela realmente aos poucos, sabe? Vai torcendo o corpo dela e ela vai de cara na parede, no chão, chuta. A gente vê a guria se babando, se mijando, sabe? Parece uma coisa bem horrível porque parece ser várias pequenas dores, tá ligado? Não é uma morte nada letal, é uma morte sofrida, dolorosa e ela nem, e morrer, ela nem morre, sabe? Tipo, enfim, em resumo, é uma cena que eu achei bem bacana, sabe? Demorou quase 40 minutos para a primeira pessoa morrer nesse filme, mas pelo menos na hora de entregar, na minha opinião, eles entregaram, porque, né? Você sabe que eu não sou fanático por originalidade, mas quando a originalidade faz as pessoas enxergarem coisas que normalmente elas não vêem nos filmes, né? No final, essa menina tava com o corpo todo torto, literalmente, tipo assim, dava pra fazer associações que no momento que a Suzy estava fazendo movimentos que ela girava as mãos dela assim, ela torcia, dava pra ver o corpo da menina torcendo, sabe? As pernas dela torcendo, os braços dela torcendo, e ela, no final, ela tá toda deitada assim no chão, curvada, sem conseguir se mexer, porque ela destruiu, entre aspas, destruiu o próprio corpo, mas tu entendeu que não foi, sabe? Foi realmente uma maneira legal de lidar com a bruxaria, eu diria, sabe? Enfim, aí tu vê que a Suzy terminou exausta, sabe? Deixando ainda mais claro que talvez ela não saiba que ela tenha acabado de matar outra mulher, sabe? Sem querer, talvez, né? Aí nós enxergamos algumas cenas de transição, né? Antes de ver assim, a Suzy produzindo uma amostra de urina, sabe? Ela chega assim no banheiro e tu vê que ela tá com um potinho, sabe? Depois ela entrega esse potinho, sabe, pra uma mulher. Então deve ser algum exame de saúde, mas também, né, pra quem é, pessoas mais atentas devem pensar que talvez vão usar a urina dessa menina pra fazer alguma coisa pra ela, né? Aí mostra uma breve cena de flashback que dá pra ver que a Suzana, né? Que esse é o nome da Suzy, a Suzana. Nessa cena chama ela de Suzana. Eu falei, ah, Suzana, né? Tu vê que ela tinha uma obsessão por Berlim, tá ligado? Porque ela é uma criança e ela tava numa aula sobre a América, né? No caso, tipo, não sei se era o continente americano como um todo. É que eles estavam falando, não, hoje a aula é sobre a América. E daí ela ficava mexendo assim no caderno de história e ficava, sabe, querendo tocar em Berlim. Então dá pra entender que quando ela era uma criança, ela já tava ligada nessa história, sabe? É esse curtinho flashback só mesmo. E depois disso a gente vê o
o idoso lá do começo do filme, o velho psiquiatra, né? O Joseph, ele tá lendo algo que depois eu descobri ser, assim, um livro, um caderno, um diário, né? Um diário da menina lá, a Patrícia. E tu vê que já tem várias coisas, assim, tipo, se tu ficar pausando, dá pra ler mais, mas eu não quis ficar pausando. Mas tem desenhos, imagens, e nomes, e ilustrações, sabe? A guria tava bem numa investigação bem avançada sobre o que acontecia dentro daquela academia, no caso, né? Aí a gente vê o Coven das bruxas. Nesse filme eu acho que elas nunca se auto-intitulam de Coven, mas eu vou chamar de Coven, tá ligado? O coletivo de bruxas, né? Então a gente vê elas apanhando o cadáver da Olga. Dá pra ver, inclusive, que a Olga não tá morta ainda, o que é mais horrível ainda, sabe? De imaginar. E é uma cena bem horrível por si só, porque as mulheres elas chegam e elas não pegam o corpo da menina. Cada uma delas, quatro mulheres diferentes, enfiam nos membros da mulher, né? Nos dois braços, nas duas pernas dela umas foices, sabe? Umas foices curtinhas e carrega o corpo da menina assim, dessa maneira, sabe? Horrível. E tudo um bagulho ritualístico também, sabe? Já é pra escorrer o sangue. E daí outra das mulheres, daí ela abre uma porta secreta, sabe? Um dos vidros, assim, um dos espelhos pode abrir e tudo mais. Então, olha, desde esse ponto dá pra dizer que essa parada eles estavam fazendo melhor do que o primeiro filme, sabe? O lado da ritualística das bruxas era muito mais interessante e assustador, digamos assim. Aí a gente vê a Suzy conversando com a Miss Blank, né? E ela faz tipo, primeiro a Miss Blank faz uma pergunta que é assim, ela fala assim, o que que você achou? É que, só pra explicar também, essa Miss Blank é uma dançarina famosa no mundo desse filme, sabe? E a Suzy já tinha visto ela dançar lá nos Estados Unidos quando ela era mais nova, e ela disse, sempre gostei do teu trabalho, sempre admirei muito. E daí a mulher fala assim pra ela, como que tu achou? Como que tu achou dançar a Volk na frente de quem fez, de quem a criou, né? Porque ela tinha dançado, enfim, a Suzy tinha dançado pra Miss Blank uma peça de dança que foi a Miss Blank que desenvolveu, essa tal de Volk, sabe? Que, se eu não me engano, é uma peça real, mas que não foi feita pela Miss Blank, né? Porque é uma personagem fictícia. Daí ela fala, não, desculpa, essa pergunta foi muito centrada em mim, né? Daí ela fala assim, eu quero que tu me diga como que tu sentiu ao dançar essa música, né? Daí a Suzy responde que sentiu que deve ser assim a sensação de fuder. Daí a mulher fala assim, de fuder com um homem. Dela, não, de fuder com um animal. Eu fiquei, o quê? Então, né, é uma daquelas cenas que no final não dá em nada, tipo, não tem nenhum momento de zoofilia nesse filme, mas pelo menos o valor de entretenimento da cena foi alto, porque eu fiquei assim, o quê? De fuder com um animal? Como assim, mulher? Que absurdo. Aí, né, no final do papo, a Blank deixa claro que ela tá feliz com o sumiço da Olga, sabe? Ela faz um comentário dizendo. Tipo, é um comentário bem explícito, não deixa dúvidas de que pra ela a Olga ter desaparecido não é um problema e que ela gostaria que a Suzy substituísse ela como a protagonista da peça de dança delas, né? Do ato de dança e tudo mais, né? Então, né, tá ficando bem claro que esse pessoal tem um interesse específico nela que não foi muito explorado no primeiro filme, também, sabe? No filme original. Aí a Suzy volta pro seu quarto, né? E tem uma conversa assim, amistosa com a Sarah. Que deixa claro que apesar dela estar deslumbrada pela Madame Blanc, né? Dá pra ver que ela tá, tipo assim... Ela já era fã dessa mulher antes de chegar aí. E agora ela tá tendo uma relação meio que mais próxima, mais íntima logo de cara. Porque a própria Madame Blanc tá dizendo que ela é impressionante. Que não, tipo, não é comum alguém chegar e tomar a atenção dela assim. Então as duas estão tendo uma relação assim de mestre e pupila. Mas dá pra ver que ela ainda tem uma certa lealdade a essa amiga dela. Porque... A Sarah pede ajuda dela pra fazer algo que é diz, eu preciso da tua ajuda. É algo que pode nos meter em encrenca. E a Suzy diz que aceita, né? Aí de noite a gente vê uma das instrutoras fazendo uma bruxaria enquanto a Suzy dorme, sabe? Tipo, são flashes, são imagens, dá pra imaginar que tá rolando alguma espécie de culto, né? Porque também tem aquele sistema de existir. A gente já viu que tem uma porta secreta na sala de dança, então eles pegaram aquela mesma história do filme original, de dentro da academia mesmo ser o lugar onde as bruxas fazem os esquemas dela, o que teoricamente é algo meio estúpido, né? Tipo, tu vai fazer um lugar onde as alunas vão morar, e tu vai fazer dentro desse lugar um lugar onde, tipo, o espaço onde vocês fazem os rituais proibidos, parece que vai ficar meio difícil manter isso escondido das próprias alunas, né? Mas enfim, né? Aí a gente vê que a Suzy está tendo diversos pesadelos, né? Mais notavelmente com uma cena que, tipo assim, realmente é aquelas cenas que
Eu não sou muito fã, tá ligado? Mas é um recurso comum em filmes de terror que começa a mostrar várias coisas bizarras e muitas delas nem vão voltar a aparecer nesse filme, sabe? Tem filmes que eles gostam de mostrar flashes do que está por vir e tudo mais, e tem outros que eles só te mostram uma montagem que tu entende que é pra te deixar angustiado ou assustado com uma música meio sinistra, sabe? E daí, né? Mas como é um pesadelo, eu vou dar um pouco mais de colher de chá. Só que a cena que eu achei mais notável disso é de uma mulher loira batendo com ferro de passar na mão de uma menina loira também. E daí eu acho que era uma coisa da infância da Suzy, sabe? Eu não tenho certeza, mas como ela era o pesadelo dela, né? É de se imaginar. Então é uma cena que eu fiquei assim, bah, imagina a guria levando uma paulada assim, né? Uma mãe castigando a própria filha assim. Aí na manhã seguinte, a gente vê dois investigadores visitando a academia de dança, né? Provavelmente investigando o sumiço da Patrícia, ou quem sabe da Olga também, seja lá quem tinha denunciado, né? Se não me engano é Patrícia só que eles falam, né? E daí, enquanto as instrutoras estão levando esses investigadores para ver, seja lá o que eles querem ver, a Suzy e a Sarah estão indo bisbilhotar na sala dos arquivos, assim, sabe? Sala da diretoria, sei lá. Aí elas mexem nos arquivos da academia e elas não acham nem os arquivos de uma das duas meninas desaparecidas, sabe? Já tiraram já os papéis da Olga e da Patrícia, então elas queriam encontrar números para ver se conseguiu falar com um familiar, para saber delas, porque até agora elas não tinham confirmação do que tinha acontecido com essas meninas, sabe? Elas só estavam sumidas. A Patrícia um dia antes da Olga e a Olga desde ontem, né? E daí a Suzy acaba indo visitar, tipo, ela vai bisbilhotar em outras salas dessa parte dos instrutores e ela acaba vendo uma cena bizarra, sabe? Que tu vê que tá os dois inspetores, assim, travadão, tipo, literalmente dá pra ver que eles estão, sabe, enfeitiçados, digamos assim, sabe? E inclusive um deles tá com as calças riadas e uma das mulheres começa a mexer na rola dele, assim, tipo, a rola dele por uma foice e as mulheres tudo rindo, sabe? Que ele tá assim, ah, rolinha, tipo, eu não sei se elas falam rolinha, mas tipo, se portar um cara com as calças riadas, com o pau mole, assim, sabe? E não era uma rola avantajada, dá pra imaginar que parte daquela cena envolvia, sabe, uma espécie, sabe? Então imagina que elas tinham enfeitiçado os caras, então, né? Então, basicamente, para deixar bem claro que não é um inspetor de polícia que vai resolver aquele problema ali, sabe? Se as mulheres são capazes de deixar tu paralisado e arrancar tua roupa, elas com certeza podem te fazer esquecer qualquer coisa que tu viu lá, eu acho, né? Aí rola mais uma cena de ensaio de dança e tudo mais, né? E dessa vez a única coisa que rola, assim, de mais importante, além dos próprios passos de dança, mas a única coisa que rola de mais importante é que a gente enxerga, assim, uma respiração, sabe, profunda, e depois a gente vê uma mão, né? Uma mão bem assim, que tu vê o braço todo já ressecado pela idade, sabe? Então é uma mão de uma pessoa velha, sabe? Não é difícil de... No meu caso, assim, tipo, mais de uma pessoa velha, na verdade, tipo assim, no meu caso, é que eu já ia adicionar uma parte do diálogo antes. Mas o que eu quero dizer é que não é nem uma mão de gente idosa, é uma mão já cadavérica, sabe? Esquelética, e pra quem assistiu o primeiro filme, né, que é o meu caso, eu já tava interpretando que essa daí era a mão da Helena Marcos, né? Que, assim como no primeiro filme, eles no filme original, melhor dizendo, já existia essa ideia de que essa Helena Marcos, que era a fundadora da academia, ainda estava viva. Nesse filme eles fizeram isso e eu já vou dar spoiler que eles fizeram isso de uma maneira muito mais foda, né? Aí depois do ensaio, a Sarah e a Suzy estão conversando no balcão, né? E daí a Suzy pergunta se a Sarah sentiu algo estranho mais cedo, né? Tipo, a Suzy é a protagonista, a Sarah é a amiga dela, né? Primeiro, tu sentiu algo estranho mais cedo, daí a Sarah diz, como assim, do que tu tá falando? Daí ela fala assim, não, nada. Daí ela diz, que engraçado, esse tipo de pergunta que a Patrícia faria, né? Então, já tá mostrando que a Suzy tá começando a sentir que podia ter algo estranho ali, sabe? Mesmo que, né, nesse primeiro momento ainda ficasse claro que ela tá muito... Enfim, ela tá muito feliz de estar nessa escola de dança, né? E provavelmente com a própria relação dela com a Madame Blanc. Mas enfim, deixa eu voltar para minhas anotações. Isso a gente acabou de passar de 1 hora de filme, né? Quase chegamos na metade. Espero que esse programa esteja na metade também, né? E até esse momento ainda não tinha sido o meu sabor, assim, preferido, sabe? Não era o meu sorvete favorito, era tipo assim, um morango, chocolate, não é algo que realmente me faz perder a cabeça, mas ruim também não tava, né? Aí as meninas saem pra passear, né? Tu vê só uns momentos aí delas passando por umas ruas, por umas estradas, e daí elas passam em frente a um bar que as instrutoras estão conversando, sabe? Tu vê que as instrutoras, todas elas reunidas numa mesa bem grande no bar, fumando e bebendo e comendo, dando risada, sabe? Então mostra que elas têm um vínculo bem grande, além de só dar aula para aquelas meninas, né? Aí de volta à academia, a gente vê a Blank dormindo com o filtro vermelho, sabe? Esse é o primeiro momento desse filme que eles usam o filtro vermelho, e isso daí me lembrou o filme original. Fiquei,
demorou mais de uma hora pra eles fazerem esse tipo de menção, né? E daí começa a dar uma piscada assim na tela, sabe? Vários flashes. E depois disso daí, além desses flashes, vão pra flashes bizarros, tá ligado? Que é tipo assim, é difícil entender. Depois mostra a Suzy deitada também, sabe? Tendo pesadelos. Não dá pra entender se é a Madame Blanc que tá fazendo ela ter pesadelos. É complicado, né? E também dá pra ver que tá rolando alguma espécie de atividade paranormal no quarto dela. Eu sei que isso ficou muito vago, mas é que esse filme também tem essas coisas que nem eu disse, que quem sabe assistindo uma segunda vez eu consigo interpretar mais aprofundadamente. Mas basicamente tu viu que tava dando uns borrão, ou umas fumaças, sabe? Uns bagulho estranho assim no quarto da menina, né? Cadê? Ah, tá. A Suzy se acorda, né, apavorada, por causa dos pesadelos que ela tava tendo, e daí até a Madame Blanc foi lá até ela, né, socorrer ela, digamos assim, e fala: Ah, estranhei que tu tenha demorado pra ter isso, porque geralmente as pessoas têm pesadelo aqui. Então é curioso que já é bem documentado que todo mundo que entra nessa escola começa a ter pesadelo. Até a Sarah, que chega até ali no quarto, fala assim pra ela: Ah, não se preocupa, nas 2 primeiras semanas que eu dormi aqui, eu sempre tive pesadelos com bolas de cabelo em vasos sanitários. E pior que um dos flashes que a gente viu era isso, sabe? Mostrava um vaso sanitário cheio de cabelo e, honestamente, cara, se isso tem alguma simbologia mais profunda, eu não consegui interpretar. Mas daí a Sarah disse que ia dormir ali com ela, daí deita assim, tipo assim... Esse filme, tipo, ele não tem, pelo menos não que eu tenha visto, ele não tem coisa assim de amor conjugal entre as mulheres, sabe? Porque essa cena, por exemplo, assim, a menina deita com ela, abraça ela, sabe? E até a menina comenta assim, a Suzy fala assim, eu nunca dormi na mesma cama com outra mulher que não fosse a minha irmã. Ela fala assim, daí a Sarah responde pra ela assim, nós somos irmãs agora, né? Então, eu achei bem bonitinho, sabe? Porque foi, tipo, não acharia ruim também se o filme fosse pra abordagem romântica, amorosa, né? Mas como é um filme, tipo assim, de terror, em que essas pessoas vão acabar morrendo, quase todas elas, eu achei legal também eles tentarem manter, tipo assim, a representatividade, assim, da amizade feminina, sabe? Sem o interesse conjugal ou amoroso e tudo mais. Enfim, aí rola mais uma cena do velho psiquiatra andando por aí, tipo, realmente, essa daqui é uma das partes que eu menos gostei desse filme, porque eles mostram toda a etapa da viagem do velho, sabe? O velho saindo do lugar, o velho pegando o ônibus, o velho chegando, tipo assim, podia só mostrar ele chegando, mas ok, né? Aí ele pede pra falar com o Glockner, né? Que é dois nomes, é o Glockner e o outro é Albrecht, se eu não me engano, sabe? São os dois investigadores que foram até a academia de dança, sabe? O nome do cara agora que eu encontrei é Klempner, né? Joseph Klempner, esse idoso que tá aparecendo desde o começo do filme, né? Aí ele pergunta sobre a academia, né? E daí, porque eu não sei por que os caras aceitaram falar com ele, só que tu vê que os investigadores estão falando como se eu não tivesse visto nada, não tivesse nada demais, parecia um lugar normal, né? Ele fala assim, vocês encontraram alguém, conheceram alguém chamada Mãe Marcos, né? Marcos seria o sobrenome da Helena Marcos, né? Que a gente sabe que essa mulher não existe, tipo, se não existe dentro da academia, no caso, não existe dentro da academia como uma instrutora oficial, mas ela deve estar viva, né? Porque, enfim, a gente já viu a mão dela, né? E daí a Patrícia diz, tipo, a Patrícia dizia que tinha alucinações a respeito dela, sabe? Que ela via essa mulher nos sonhos dela, né? E daí até os caras perguntam, o senhor acredita em bruxas, doutor? Daí o cara diz, não, eu não acredito em bruxas, mas eu acredito em cultos. Eu acredito que as pessoas podem se reunir para fazer mal pros outros, né? Então esse velho daí é que realmente é o cara que vai, tipo, já dava pra perceber que ele seria um investigador de verdade, sabe? Investigador de verdade. Ele seria o cara que tentaria descobrir o que aconteceu com a paciente dele que de repente desapareceu depois de ter falado de bruxas e coisas estranhas acontecendo naquela academia, sabe? Ele que ia ir fundo nessa história. Aí depois, antes de acabar essa cena por completo, depois que o Klemper, melhor chamar ele de Joseph, depois que o Joseph tinha deixado a sala dos investigadores, um deles, né, o Glockner, vai atrás dele e os dois têm uma conversa e o velho daí fala pra ele assim, você serviu, né? Você serviu na Polônia, que não sei o que lá. Ele disse que o Glockner ajudou ele a atravessar, no caso, né? O cara que hoje em dia é investigador, era militar anos atrás e ajudou esse velho a fazer uma travessia, né? E ele agradeceu ele e tudo mais. É isso aí, né? Enfim, aí mostra mais uma aula, né, no salão de dança, dessa vez sobre pulos, né? Desencadeando, assim, uma explicação que eu defini como brisada da Suzy para Madame Blanc, né? Basicamente, a Madame Blanc pega e manda ela pular,
sabe? E daí ela não consegue pular tão bem quanto outra menina. Primeiro ela mostra outra menina que pula muito, muito bem, sabe? Os pulos bem alto, bem forte como ela queria. A Suzy não faz igual, daí a Suzy tenta justificar aquilo de lá e ela fala bem assim, ah, não, tu tá que... não, primeiro a Suzy fala assim, ah, é que eu me sinto mais à vontade nesse momento pisando no chão. Daí a mulher, ah, tu gosta de inventar desculpa por causa das tuas incompetências físicas, algo tipo assim. Daí a mulher, a Suzy explica, daí um bagulho que eu não vou nem tentar explicar, cara. Ela se deita no chão, ela fala alguma coisa da energia. Tipo, eu não achei estupidez, sabe? Honestamente, eu acho que esse filme fez uma pesquisa, tipo assim. Eu não tenho certeza se as pessoas por trás do filme são bruxas de verdade, mas provavelmente eles pesquisaram materiais relacionados à bruxaria de uma forma assim que aborda até a parte telúrica da parada, sabe? A parte geomântica, a parte da dança também, a parte da força, enfim. As explicações desse filme são bem razoáveis, tá ligado? Apesar do final ser completamente cinematográfico, sabe? Tudo que. E as execuções sobrenaturais também, claro que não é real, sabe? Só que a teoria é uma teoria que dá pra ver que, na minha opinião, tinha pesquisa, tinha estudo, sabe? Só que isso não quer dizer que não seja altamente brisado. Até a Madame Blanc ficou assim com um cara de quem tava ouvindo coisas absurdas da boca da Suzy, mas não discordou, como se ela visse que aquela guria tinha algum fundamento para não querer pular naquele momento, sabe? Aí a gente vê que do nada, sabe, a guria que tinha assaltado antes, né, a assaltadora, teve um piripaque, sabe, ela capota e tudo mais, sabe, ela cai, começa a se babar, sabe, e daí, só que ela é socorrida, né, não deixam ela morrer, digamos assim, só que é um piripaque que claramente pareceu sobrenatural, inclusive, né, eu já vou compartilhar a minha teoria, é que é como se eles estivessem transferindo os dons dessas meninas pra Suzy, tá ligado? Tipo, a a Patrícia não tem certeza, mas a Olga morre e daí a Suzy assume o lugar dela. Aí agora a Olga, tipo, agora essa guria que tava saltando muito bem passa mal, sabe? Então a minha versão mais simples de absorver a narrativa dizia, bom, essas gurias que estão morrendo estão sendo reaproveitados os talentos, as capacidades dela, de alguma maneira estão sendo transferidas pra Suzy porque elas escolheram que a Suzy vai ser melhor do que essas gurias tudo, né? Aí a gente vê o psiquiatra, né, o Joseph, chegando até a frente da academia, e daí ele vai entrar na academia, ele se identifica como um amigo da Patrícia, inclusive, né? Só que na verdade nesse momento ele não entra. Ele vê um grupo de meninas na frente da academia, vai falar com elas, e uma dessas gurias é a Sarah, inclusive ele reconhece, ele fala bem assim, ah, você é a Sarah, não é? Então, certo, pelas descrições da Patrícia, ele já soube quem era. E daí eles vão para um restaurante se conversar, sabe? Esse velho, o Joseph, né? E a Sarah, que é a guria que era amiga da Patrícia e amiga da Suzy, né? E a conversa no restaurante não vai bem. Basicamente, é uma conversa que não funciona, sabe? Os dois estão. Dá pra te entender as razões de por que cada um se enxerga daquela forma. Só que o velho tá bem convicto, digamos assim, que tem algo errado, sabe? Com aquele lugar. E a Sarah tá meio que não tá levando na boa. Tá tipo assim, o quê? Mas não, eu convivo naquele lugar, eu conheço aquelas pessoas, não tem nada de errado. Deve ser algum engano. Daí o velho fala assim, ah, mas é melhor tu checar, que não sei o que lá. Tu pode estar vivendo com umas pessoas muito perigosas. E daí, no final daí, né, uma coisa que eu acho também interessante de observar é que eles fizeram questão da Sarah, quando tudo começa a dar errado, tipo, não que isso não fosse acontecer se as coisas não tivessem dado errado. Só que quando a Sarah decidiu que não queria mais conversar com o velho, ela fala assim, olha, eu não quero ser rude, eu não quero mesmo. Daí ela pega as coisas dela, ela deixa dinheiro, sabe? Então, tipo, quiseram fazer questão de mostrar que ela deixou pago as coisas dela, né? Então, mais uma vez, eu acho que isso tem tudo a ver com esse negócio de protagonismo feminino e tudo mais. É outra, uma história que não tivesse ligado nessas coisas poderia fazer a menina simplesmente se levantar. E eu não ia julgar ela, sabe? Eu não ia ficar tipo assim, bah, que pau no cu, comeu de graça e saiu braba, sabe? Não, eles fizeram questão, né, de uma característica da Sarah é que ela não aceitaria ter se alimentado sem ter pago com o dinheiro dela, por exemplo. Então, né, esses detalhes assim, eu acredito que podem ter ainda maior valor para o público feminino, no caso. E ela dá as costas pro velho, sabe? Deixa ele ali, não tendo dado muito certo a ideia do velho de convencer a menina de que essa academia de dança é um lugar inseguro, né? Aí rola assim uma conversa inspiradora da Madame Blanc ensinando para Suzy o que é a dança e a importância dos pulos, sabe? O que eu quero dizer com isso é que, né, trocando por miúdos, ela explica que ela fala assim, ah, nenhum movimento é mudo, sabe? A dança é uma maneira de conversar, de se comunicar, de cantar preces. Daí a Suzy até entende, isso é de fazer feitiços. Então, tipo,
Eu particularmente acho que isso também é realidade, sabe? Realmente acho que hoje em dia, hoje em dia, no dia de hoje, que horrível, né? Acho que não, acho que eu tenho esse costume de fazer essa transição, só é meio cringe, né? Mas o que eu queria ter dito é que eu consigo ver essa associação tão clara, sabe? Tão clara entre a dança e a magia, sabe? Até porque, como eu já falei em alguns programas sem contexto, né? Hoje em dia eu consigo levar a sério e acreditar até em coisas como a dança da chuva, por exemplo, né? Que era a maneira mais assim. Eu não vou dizer caricata, mas até pode ser caricata, mas a representação mais sintética, né, do que seria o ser humano afetar o mundo físico através de uma dança, por exemplo, né? Então eu acho que esse filme daí, ele tá todo enraizado nesse conceito de que a dança é uma forma de fazer feitiço, é uma forma de rezar, é uma forma de fazer prece, é uma forma de se comunicar, é uma forma de mandar mensagens, né? Então, para mim, eles incluírem isso na narrativa com bons textos, com uma boa entrega, que é algo que o primeiro filme não fez de maneira nenhuma, sabe? Tipo, no primeiro filme não tinha a menor associação entre o fato de ser uma academia de dança e as bruxas utilizarem a dança como veículo de concluir seus planos, sabe? Isso não aconteceu no primeiro filme. Agora, nesse filme aqui, isso daí foi trazido à tona e isso também acho que ficou muito importante, né? E ela também fala um bagulho sobre os pulos, sabe? Diz que a importância do pulo não é a altura, mas a distância que tu fica do chão, e daí eu fico assim, não é a mesma coisa, sabe? Mas enfim, ela tenta explicar pra menina a teoria, né, do que ela tem que fazer, né? Aí a gente vê outras das mulheres, assim, das instrutoras e tudo mais, conversando sobre a importância da Suzy, sabe? E sobre a morte da Patrícia. Inclusive, dá para entender que essa menina estava envolvida com essa questão de ser uma revolucionária alemã, sabe? Até uma das mulheres fala assim, ela podia ter sido uma de nós, mas ela não queria. Ela queria destruir prédios, essa menina estúpida. Ela queria explodir prédios, essa menina estúpida. Aí eu dei risada, tá ligado? Então, tem todo esse contexto aí que nunca chega no forefront do filme, sabe? Tipo, realmente eu até achei que em algum momento, tipo, a bruxaria e a revolta política ia se juntar, né? Ia convergir, afinal, né? Se eles estavam falando desde o começo do filme questão de revolta e combate armado, explosões e coisas remanescentes do regime nazista, sabe, conflitos e tudo mais, eu imaginei que em algum momento a parte sobrenatural e a parte política iam se abraçar, mas pelo que eu vi não, sabe, por isso que eu disse que talvez eu tenha que assistir de novo e ver. Agora, caso contrário mesmo, realmente foi, no final dos contos, eu incluiria todas essas coisas como um pouco de desperdício de tempo, afinal o filme é gigantesco, sabe? Enfim, aí a gente vê assim também, daí volta pra conversa entre as duas mulheres, né? A Suzy e a Miss Blank. E daí ela pergunta, tá, tu tem que decidir o que que tu quer ser aqui nessa companhia, Suzy. Tu quer ser a cabeça, tu quer ser o coração, tu quer ser o sexo, né? Ela fala literalmente o sexo, né? O que que tu quer ser dessa companhia? Daí a Suzy fala, as mãos. Daí ela bota as mãos assim nas mãos da da, da, da Miss Blank e fala assim, Madame Blanc, acho melhor, né? Eu quero ser as mãos dessa companhia. E daí depois ela mostra os saltos dela e agora aparentemente ela estava dando saltos enormes, né? Ela até fala assim, viu? De vez em quando tudo que você precisa é me falar duas vezes. Então, basicamente, nesse momento daí fica ainda mais claro que ela recebeu os poderes da outra menina, né? A que saltava muito alto. E daí a gente volta daí para as outras instrutoras, né? E daí tu vê que elas estão preocupadas com o que vai acontecer se a Blank morrer. Então, por algum motivo, tem esse tipo de conversação, sabe? As mulheres já questionam que algo pode dar errado e problemas podem vir a acontecer caso a Miss Blank morra antes da Suzy estar pronta. E daí elas até se perguntam se alguém pode querer explodir elas da mesma maneira que estão explodindo outros prédios na Alemanha. Essa daí foi outra coisa, elas falaram isso, eu tive certeza que em algum momento alguém ia estourar esse prédio. Só que infelizmente a minha certeza não se provou real, já vou dar esse spoiler, né? E daí uma delas também comenta sobre a Marcos, né? Fala assim, sobre a Helena Marcos, não sei se chama de Madame Marcos ou Helena Marcos, ou só Marcos, né? E fala que ela é uma
prisão para tantas doenças. Só pra explicar onde é que tava acontecendo isso, era numa mesa grandona, tá ligado? Eu não sei se elas estavam no interior do... Quer dizer, eu acho que elas estavam no interior da academia, sabe? Nos aposentos secretos. Só que daí, do nada, uma mulher se levanta e se mata, sabe? Uma dessas mulheres que estavam participando. E daí é uma daquelas cenas assim que eu também fiquei meio confuso. É meio chocante e tudo mais, porque, tipo assim, pô, essas são as mulheres bruxas, elas que deveriam ser as vilãs, as maldosas da história. Elas já estão conversando uns assuntos assim interessantes, né? Como eu disse, uma delas tinha falado assim: ah, a Helena Marcos, ela é uma prisão para tantas doenças. Tu fica assim, prisão para tantas doenças? Como assim? Como se ela fosse uma espécie de proteção para esse Coven, tá ligado? Só que do nada, uma dessas mulheres que ela já tava meio com uma cara meio travadona, sabe? Ela pega uma faca que tá assim na mesa e dá duas facadas no próprio pescoço, assim, começa a jorrar sangue, as bruxas tudo ficam surtando, assim, sabe? Então, é uma cena que eu confesso que eu não entendi até agora, sabe? Quem é que fez isso acontecer, sabe? Tem teorias, né, baseado em como o filme termina, só que não é nada autoexplicativo no momento que ela tá desenrolando, que ela tá se desenrolando, sabe? Mas enfim, depois disso rola uma longa cena da Sarah chegando até uma daquelas salas de dança cheias de espelhos, sabe? Ela se levanta, ela repete aquele processo que também era mencionado brevemente lá no filme original sobre contar os passos, só que eu até realmente perdi em qual ponto da história que ela tinha contado passos ou de onde que ela sabia para que lado ela devia seguir, mas também não ia ficar voltando atrás só para tentar descobrir essa parte, sabe? Ela chega até a porta secreta, ela acaba descobrindo como abrir a porta sem necessitar de magia, digamos assim, né? E numa outra cena lenta, mas que, tipo, desde o começo dessa cena dela indo chegar até esse lugar, tem contexto pra ser uma cena de suspense, tá ligado? Eu tô destacando que são cenas lentas, mas nessa parte também não é um problema nenhum elas serem dessa forma. Daí a Suzy segue por uma passagem secreta que mais interessante do que ela é porque esse filme aqui ele é um bocado escuro, sabe? O senso estético dele vai muito mais para aquele padrão de quanto menos tu vê, mais interessante fica e tal, mas realmente em alguns momentos eu gostaria de poder estar observando melhor o cenário, sabe? Daí ela enxerga assim um quadro misterioso que tem uma mulher mais velha perto de uma mulher mais jovem, entalhado. Parece que esse quadro tá gravado num lugar que parece assim uma raiz de uma árvore, ou tronco de uma árvore, sabe? Sei lá. É bem interessante, mas também não dá para observar muito bem, né? Isso o filme já passou de 1h25, né? Então, agora sim falta menos de 1 hora, finalmente eu atravessei a maior parte. Ah, pera aí que sem querer eu saltei lá pra cima das minhas anotações. Não, 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 não. Ah, tá. Enfim, aí a gente vê a Sarah vagando por uma sala interessante, mas escura, sabe? Que ela vai avançando nessas galerias secretas, digamos assim, e daí ela acaba abrindo uma porta que daí ela hesita de entrar, porque parece que ela tá escutando ou uns gritos ou uns cânticos, deve ser uma parte onde tá as inspetoras não, as instrutoras mesmo fazendo alguma coisa ali, né? E daí parece que ela também escuta um grito, e ela sai correndo, e daí antes dela fugir de volta para as partes normais dessa academia, digamos assim, ela pega uma daquelas lâminas, sabe, que aquelas mulheres utilizaram mais cedo para carregar o corpo da Olga todo contorcido. Aí rola uma conversação mais interessante do filme até então, né? Na minha opinião, que é com a Sarah indo atrás do Joseph, né? Se você se lembra, pouco tempo atrás, esse velho daí tinha tentado falar com ela lá no restaurante e ela tinha cagado pra ele. Daí agora ela já mudou de opinião, né? E daí ele menciona sobre uma história de que ele disse que no diário da Patrícia tava dizendo que existe uma história anterior ao cristianismo, anterior a Deus, anterior ao diabo, que falava da existência de três mães. Daí, a mãe tenebraram, mãe lacrimaram e mãe suspiraram. Que quer dizer a mãe das trevas, a mãe das lágrimas e mãe dos suspiros, né? Ou do... Sais dá pra destruir de outra forma, mas eu destruí. Eu falei destruir. É que a palavra em inglês que eles falaram é sighs, sabe? Sighs, que é S-I-G-H e tal. Mas eu traduzi como suspiros, que também pode ser como suspiros por causa do título do filme, então, né? Pensa nisso, naquela... O respirar aliviado, tá ligado? Enfim, trevas, lágrimas e suspiros, né? Essas três mães. E daí ele diz que a Helena Marcos dizia que ela poderia ser uma dessas três daí, mas que existiu uma espécie de divisão entre as próprias bruxas do Coven, entre as Marksites e as Blansites, né? Que seriam as a favores da Helena Marcos e as a favores da
Madame Blanc. Então dá pra ver que tinha essas, tipo, a Blanc talvez não fosse exatamente igual a Helena Marcos, ou ela simplesmente queria assumir o poder dessa mulher daí que já estava liderando o Coven há décadas, quiçá séculos, né? Enfim, aí elas falam sobre como eles, né? É isso aí mesmo? Exatamente. O psiquiatra fala para ela assim que as religiões são sobre passar ilusões adiante, né? E fala que ele faz mais uma menção ao nazismo, e que também eu acho bem interessante destacar, porque é uma parte do nazismo que é muito pouco mencionada, sabe? Que o nazismo também tinha muito do ocultismo, né? Simbolismo e razões mais importantes, porque até esse momento o velho não acreditava no sobrenatural, né? Ele não acreditava no paranormal e tudo mais. Então, para ele estava acreditando que se tratava de mulheres maníacas, malucas, que tem malucas que tem toda assim uma ritualística, sabe? Que isso daí, cara, existiu e existe muito no mundo do planeta Terra, tá ligado? Se as pessoas realmente acreditavam nas coisas que elas diziam que elas estavam perseguindo, sabe? E daí eu tô falando toda espécie de utilização de bruxaria e quando eu digo bruxaria não é nem assim uma espécie de religião, sabe? Como eu já falei aqui, dá pra ser cristão, bruxo, muçulmano, bruxo, batuqueiro, bruxo, sabe? Bruxo é quem vai fazer alguma coisa mágica pro bem ou pro mal, tanto faz, sabe? Então, na história da humanidade, muitas das coisas loucas aconteceram com esses propósitos espirituais que muita gente fala que é só simplesmente uma tática de manipulação, que nem esse velho aqui tá sugerindo, sabe? Que essas mulheres daí não acreditam nas coisas que elas fazem de conta que acreditam, mas que isso tem poder de controle. E tem poder de controle, e essa daí, por isso que eu achei legal o velho fazer essa associação com o nazismo, porque ele tem muito disso. As pessoas pensam muito na suástica, mas se esquecem de todo o outro lado esotérico e realmente assim de uma visão muito distorcida, muito nojenta, assim como a parte política, só que uma espiritualidade também, uma espiritualidade igualmente nojenta, né? Então, mas esse tipo de coisa aconteceu, sabe? Muito aqui no nosso planeta. Mas enfim, a gente vê daí as instrutoras fazendo uma espécie de pentagrama num salão com fitas. Na verdade, não vai ser só um pentagrama, sabe? Essas fitas vão ser colocadas porque vai rolar agora. Realmente elas vão se exibir na frente das pessoas e tudo mais, sabe? Vão fazer uma apresentação e tal, e pro público. Só que a primeira etapa das fitas que elas estão colocando estão fazendo um pentagrama claramente, né? Aí uma das instrutoras vê a Sarah saindo do consultório do velho, né? Que acabou de ter essa conversa que eu falei pra vocês que foi a mais interessante até então. Aí a gente já sabe que a Sarah tá fudida, né? Até porque no filme original ela morre também. E daí passa alguns rebeldes correndo na frente dela, se carregando uma bandeira e tudo mais, né? Como sempre fazendo essas menções ao contexto político da época. Daí, a seguir, uma das instrutoras vai lá, outra das instrutoras, né? Que como eu falei, eu chamo ela assim, de instrutora, instrutora, instrutora. A única que eu chamo diferenciada mesmo é a Blank mesmo. Porque, né, pra não ficar ainda maior essa análise. Enfim, uma dessas mulheres corta o cabelo da Suzy, né? E daí dá pra ver que a Suzy escuta um ronco, né? E aparentemente esse ronco, que a gente imagina ser da Helena Marcos, baseado naquilo que aparece no filme original, esse ronco traz memórias, né? Ou alucinações daquele casarão que ela viveu, que a gente já soube mais ou menos que ela cresceu nessa casa de campo e que provavelmente ela era aquela menina que era abusada pela própria mãe, né? Aí a Sarah confronta a Suzy, né? Dizendo que ela está fazendo uma espécie de acordo com as bruxas, né, com as instrutoras, no caso, só que ela ainda não sabe o preço do que ela tá pagando, e a Suzy tá falando, não, tá tudo bem, tu tá viajando, então eu posso te assegurar que não tem nada de errado, mas a Sarah já tá convicta que tem algo muito errado, né. Aí rola uma cena em alemão, né, falada em alemão, de alguns noticiários falando sobre operações policiais, sabe, tipo, essa parte que eu tenho, que tipo, isso aqui tem que ter alguma relevância pra história e eu não consegui descobrir ainda, sabe, eu vou ter que nem eu falei, uma nova assistida pode me ajudar, porque passa só um noticiário em alemão falando assim que algumas operações policiais de matando revoltosos, um suicídio em massa que estava em massa não, mas 5 pessoas se mataram e eles estavam falando, isso pode ser uma espécie de queima de arquivo, pessoas sendo assassinadas, sabe? Então, tipo, para eles fazerem esse tipo de coisa deve ter algo a mais na história, não deve ser só para ir criando esse cenário assim, né, de instabilidade política. Enfim, a gente vê o Joseph chegando até o saguão da academia, né? Que tá cheio de pessoas, né? Porque hoje vai ter a tal apresentação. Eu achei muito legal a roupa que as meninas vão usar para se apresentar, né? Porque eu não sei se elas são cordas ou algum outro tecido assim, sabe? Mas a roupa delas é praticamente cordas amarradas assim no corpo, umas cordas vermelhas. Embora eu achei estranho que a parte de baixo, tipo assim, elas estão utilizando uma calcinha e a calcinha é branca e tudo mais.
Então, e considerando até a nudez que vai ter no final do filme, eu não sei nem por que que elas não estavam nuas já nessa cena daí, ou então tava com uma calcinha que não fosse branca, sabe? Porque, tipo assim, as cordas são vermelhas, a calcinha branca, eu achei meio estranho, né? Mas, enfim, ainda assim é uma indumentária bem interessante, entendeu? Diferente de vários outros filmes, talvez. Daí a Suzy pergunta pra uma das instrutoras lá sobre a Sarah, e a velha diz pra ela que a Sarah teve ali mais cedo, fez a maquiagem e saiu. O que é muito suspeito, né? A gente sabe que pode estar rolando alguma outra coisa. Só que na verdade não, realmente a guria tinha sido esperta em se largar, né? E ficar sumida até o momento da apresentação. Aí, enquanto as meninas estão se preparando para o início da peça, sabe, se alongando, respirando, essas paradas todas, a gente vê que a Sarah encontra a Patrícia numa dessas salas secretas, sabe? Ela tava lá explorando o lugar secreto, né, que só as instrutoras tinham conhecimento. E daí ela encontra a Patrícia lá, só que a menina tá com uma aparência muito bizarra, sabe? Honestamente, eles não nos explicam, só que ela realmente, tipo, não dá pra enxergar ela tão claramente porque tá escuro, né, como eu já falei. Só que dá pra ver que ela tá com um aspecto, tipo assim, com certeza ela tá passando por alguma coisa horrível, sabe? E além disso, uma mulher torta, sabe? Que eu imagino que seja a Olga, ainda viva, o que é sobrenatural, claro, né? Tenta se arrastar até elas, né? E é uma cena muito louca, tipo, não rola nada, ninguém morre, mas assim, é muito bizarro mesmo, porque, né, eu realmente não imaginava que essas duas gurias estavam vivas. Enfim, aí a cena de dança começa, né? Que a apresentação do E completa é bem interessante e tudo mais, como eu falei, tem essa caráter bem ritualístico e tudo mais, né? E daí a gente vê, enquanto isso tá acontecendo, a Sarah tá vagando pelas câmaras secretas e tem uma hora que ela cai numa armadilha, sabe? Que a perna dela cai dentro de um buraco, assim, e tudo mais, e daí fratura um osso, sabe? Realmente eu pensei que ela ia morrer aí, tipo, enquanto as meninas estavam dançando, ela ia morrer, que nem a Olga morreu no começo do filme, né? No começo não, né? Na primeira meia hora e tal. E no final ela acaba sendo salva pelas bruxas, sabe? As bruxas chegam lá, encontram ela e realmente dá pra ver o quão elas são, tipo, sobrenatural, porque uma das mulheres passa a mão por cima da ferida dela e a ferida fecha, tipo, instantaneamente, sabe? Tipo, usaram aquele efeito, assim, de simplesmente a mão dela passar e depois que a mão dela passou já tá fechado. Então dá pra ver que essas mulheres realmente são bruxas e quando elas se dizem bruxas, elas não estão falando só de quem faz chá, não, sabe? E prosseguindo. A dança das meninas vai indo adiante até a Sarah fazer o retorno. E tu vê que ela tá meio que parecendo um zumbi, sabe? Ela não tá agindo normalmente, ela tá com os joelhos enfaixados e tudo mais. Então, tem caroço nesse angu, sabe? E no final das contas, a apresentação culmina de uma maneira enfática, sabe? Assim, é bem legal, tipo, até observar mesmo essa cena, né? E a Sarah dá os saltos, né? A Sarah não, a Suzy dá os saltos que ela tinha que dar. Só que daí, como quem não salta, mas acaba caindo no chão, é a Sarah, sabe? Ela capota no chão e começa a soltar uns berros. Então, meio que o que eu deduzi é que ela tava fodida, só que as mulheres usaram os poderes mágicos pra ela fazer algo a mais do que ela conseguia fazer, sabe? Tipo, consertaram ela parcialmente com magia, só que a guria acabou caindo ainda igual. E daí, tipo, todo mundo fica apavorado, né? A plateia que tava vendo aquilo lá. Só que daí as mulheres mesmo levam ela pra trás lá, então pra cuidar ela, pra tratar ela, né? E o Joseph, que tava na plateia, ele se levanta, ele tenta interagir ali e tal. Algumas das mulheres olham pra ele, só que tu vê que ele fica preocupado com a menina, né? Porque ele já sabia quem ela era. E é isso aí, né? E depois disso, sim, a gente vê o Joseph vagando, né, pela neve, voltando pra casa dele, provavelmente, e passa alguns flashes do passado deles, né? Primeiro aparece um jovem casal, sabe? Um casal de pessoas loiras, assim, que dá pra imaginar que é ele e uma mulher, porque no meio deles tem um coração com A e um J, né? Eu acho que esse coração já tinha aparecido alguma vez também no filme, sabe? Eles passavam por uma tela que mostrava ele numa desses momentos que tava tocando uma música, eles mostrando várias imagens e tudo mais. Aí, enfim, esse coração tem o A e J, né? Que Joseph e alguém, né? E depois a gente vê outro flash também, como se ele estivesse abrindo assim, um documento que na frente tem o símbolo do nazismo, sabe? A swastika, no caso. Que não é o símbolo do nazismo, mas no contexto desse filme é evidentemente o símbolo do nazismo, né? E depois também aparece uma jovem de cabelos pretos na frente dele, que depois o cabelo dela escurece. Escurece não. Não, o que quer dizer é que aparece a jovem de cabelos pretos e depois a aparência dela envelhece, sabe? Dá pra imaginar que é a mesma mulher, só que ela passou, sei lá, por 30, 40 anos mais velha e ela faz um movimento assim pra frente. Então é muito difícil entender tudo que a gente acabou de enxergar, né? Aí voltamos lá pra academia, a Suzy tá deitada e ela é visitada pela Miss Blank. E as duas têm uma conversa bem interessante, sabe?
que fala subliminarmente sobre o ocorrido, que a menina meio que pergunta se a culpa da Sarah ter sido morta é dela, e depois ela diz que não, que ela só vira vocês dançando, e pergunta se elas vão ferir aquelas pessoas que estavam assistindo, e falou que... Ela não explica com clareza, elas começam a falar em alemão, e ela até diz assim, eu podia te explicar tudo o que tá acontecendo agora. Só que daí a guria responde por ela bem assim, eu sei que tu não quer deixar eu escolher porque tu me ama, sabe? Basicamente até aquela coisa assim, bem materna, sabe? Tipo, eu vou escolher por ti porque eu sei mais do que tu, entendeu? Não necessariamente materna, pode ser paterna também, né? Mas no contexto desse filme dá pra eu entender essa conversação e tudo mais, né? E daí a Blank fala especificamente pra ela que naquela noite ela não vai ter sonhos, sabe? E ela fala, eu vou me certificar disso. E ela passa a mão assim na mulher, então dá pra entender realmente que ela enfeitiçou a guria pra não sonhar. O que, né, é bem simbólico, considerando que tem gente como eu que sabe que os sonhos têm uma função profética importantíssima, né? Então, como eu disse, quem fez esse filme tinha noções assim, ah, mínimas, ou quem sabe até mais do que mínimas, sabe? Mais avançadas sobre como a bruxaria poderia se dar, né? Embora, claro, que ela também tem um exagero paranormal, blá blá blá, né? Mas os diálogos sobre isso também é interessante, sabe? Coisa que também não tinha no filme original. E vamos lá. A próxima cena é uma montagem que começa com as meninas ensaiando, sabe? As meninas treinando passos de dança. E depois disso aparecem diversas imagens que honestamente eu não entendi muito bem, sabe? Parece uns corpos femininos meio que pelados, assim. E depois tem uma mulher, assim, não identificada. Parece que a imagem dela tá meio que borrada, botando um chapéu. Cara, eu não entendi muito bem. Só isso que eu vou dizer pra vocês, né? Aí depois a gente vê todas essas mulheres, essas bruxas do Cove, indo até o bar delas curtir, né? Aquele bar que elas já foram várias vezes nesse filme. E dessa vez a Suzy tá junto e basicamente só tá ela agora. Tipo, não só ela, né? Tem várias outras meninas. Só que agora todas as outras meninas que sobraram lá são personagens minoritários, sabe? Todo personagem que tinha nome nesse filme já tinha morrido, basicamente, né? Aí a gente vê o Joseph se encontrando com uma mulher chamada o Anki, eu não sei como é que se pronuncia, o nome é A-N-K-E, né? Que é a mulher que a gente viu nos flashbacks e tudo mais. É a mulher que provavelmente tem a ver com o coração, né? J-A. E daí eles conversam sobre o passado, sabe? E também tudo com contexto de guerra e confronto, que eles achavam que nunca mais iam se ver. E daí eles se beijam, sabe? Eles acabam se beijando com os velhos. Daí essa mulher, se não me engano, ela é interpretada pela Jessica Harper, que a Jessica Harper é a protagonista do primeiro filme. Então é legal que chamaram ela para fazer um cameo, digamos assim, né? Reprisar um outro personagem, né? Já que ela não tá vivendo a Suzy nessa versão, mas eu achei interessante, entendeu? Incluir ela aí e tal, embora num personagem bem minoritário, né? Depois a gente vê mais alguma sequência das mulheres no bar, sabe? Tu vê que elas interagindo, elas fumando e conversando e bebendo e cantando, né? E enquanto isso a gente vê que a Blank tá sentada numa ponta da mesa e a Suzy sentada na outra ponta da mesa e as duas estão se encarando assim e tal. Aí, por algum motivo, o casal de velho tá passando na frente da academia, sabe? Tipo, considerando tudo que o velho já sabe sobre esse lugar, ele deveria ser um pouco mais cuidadoso, né? E daí, quando eles estão passando ali na frente, eles são atacados. Algumas das mulheres, né, das instrutoras agarram eles, levam eles assim pra dentro da academia, e tu vê que o Joseph fala, tenha piedade, tenha piedade, e as mulheres começam a falar umas coisas, tipo assim, a gente não vai ter piedade de ti, vocês botam, tipo, ela dá um discurso assim que dá pra ver que elas estão querendo dizer assim, que os homens não têm piedade das mulheres, entendeu? Que não levam elas a sério, que criminalizam elas, que perseguem elas, então elas não têm piedade de homem e tudo mais. Só eu tô simplificando, mas a mensagem não, eu não acredito que eu tô interpretando errado, sabe? Eu acredito que a mensagem é bem isso daí mesmo, né? Aí, um pouco antes das 2 horas de filme, a janela da loucura vai ser aberta, sabe? Realmente, eu não esperava que eu ia gostar tanto desse filme, mas como esse final, pro meu gosto, é fantástico, é incrível, eu vou dizer pra vocês que tudo que acontece desse momento em diante fez esse filme se tornar, tipo, não é um dos meus filmes favoritos, mas um filme que sempre que eu pensar nele, eu vou pensar, esse filme é foda, porque esse final é sensacional, sabe? Primeiro rola uma singela homenagem, sabe, à estética do filme original, porque depois que os velhos foram sequestrados, levaram pra dentro da academia, a gente vê a Suzy chegando, ela tá com um vestido assim, sabe? Tu vê que ela vai participar já de alguma cerimônia, algo desse tipo. E quando ela tá percorrendo um caminho para chegar até o lugar onde vai acontecer todo o evento, ela
tipo, fica um filtro vermelho e tudo mais, que vai fazer parte da cena final inteira. Então, tipo assim, foi um callback, sabe? Pra vocês se lembrarem, isso aqui é um remake de Suspiria, né? E, e essa aqui, com certeza, é a parte mais incrível do filme, e em total contrapartida ao final do primeiro filme, que é a parte, uma das partes menos legais, eu diria, né? Enfim, eu vou tentar descrever, mas eu vou ter que me limitar, porque é uma cena totalmente louca, chocante, só a pessoa tá assistindo pra tentar entender, e não tem como entender ainda, sabe? Tipo, pelo menos não numa única assistida. Ela entra numa sala que tá todas as outras mulheres, assim, quase todas as outras mulheres desse evento, desse filme, estão nuas, né? Tem mulher que tá morta, tem mulher que tá aberta, assim, tipo, com as tripas sendo tiradas pra fora de dentro do... Tipo, literalmente esvaziando as mulheres, sabe? E tem outras que estão só dançando nua, fazendo rituais, assim, sabe? E daí tem a Madame Blanc com o vestido todo vermelho. E daí tem a, a Helena Marcos, tipo, na frente da câmera, sabe? Tipo assim, e com uma fantasia incrível, sabe? Tipo, quem assiste esses programas sabe que eu adoro fantasias e efeitos práticos que tem um aspecto convincente. E essa mulher é isso, sabe? Tipo assim, não teria como um CGI ficar na frente da câmera do jeito que essa mulher ficou, sabe? Realmente é uma fantasia assim, tipo, e eu não sei se é só a fantasia, deve ter também apliques, prótese, silicone, esse tipo de coisa, sabe? Porque, cara, realmente é uma pessoa. Tenta imaginar uma pessoa que tem, sei lá, 200, 300 anos de idade, o corpo dela tá todo asqueroso e ela tá toda, tipo, mal parece um ser humano, sabe? Então dá pra ver que ela é uma coisa completamente assim paranormal, sabe? Eu imagino que era mais ou menos o que o primeiro filme queria ter sido, só que não tinha como fazer algo desse tipo. Então é fantástico porque o filme, simplesmente sem te avisar, sabe? Ele tinha te dado pouquíssimos teases da existência da Helena Marcos. A gente tinha visto ela, ouvido ela roncando, a gente tinha ouvido ela, a gente tinha visto a mão dela sendo esticada pra cima, e agora nessa cena do nada tá ela sentada assim na frente de uma, tipo, tem uma mulher atrás dela, né? Eu acho que é a Miss Tanner que tá atrás dela. E ela fala e tudo mais, sabe? Inclusive ela tem umas falas bem boas, sabe? Das poucas coisas que ela fala. Tem uma hora que... Tipo, tu vê que ela tá bem segura, tipo, desde que ela entrou nessa cena ela tá muito focada, tanto é que ela olha pra Miss Blank e ela fala, você está assustada? E a Miss Blank não, sacode a cabeça dizendo que não, e tu vê que ela parece muito mais confortável naquele ambiente do que a professora dela, sabe? Daí tem uma hora que a Helena Marcos fala assim pra ela: não haverá mais nada dentro de você, apenas espaço para mim. Então eu acho que isso daí é bem revelador do que se trata isso daí tudo, sabe? Essas gurias daí literalmente são esvaziadas do jeito que a gente tá vendo ali, elas tirando os órgãos de dentro delas, porque isso faz parte de um ritual que permite que essa Helena Marcos continue vivendo, sabe? Ela se alimenta das bruxas pequenas, das bruxas menores, e essas gurias nem queriam ser bruxas, elas estavam sendo, tipo, sacrificadas no caso, né? E daí a guria fala, né? A Suzy fala que ela estava preparada para isso. Então, ela parece completamente, tipo, ela está, tipo, não tá nem se preocupando de descobrir que ela é mais um sacrifício, digamos assim, né? Enfim, aí a Blank tenta evitar isso, inclusive. A Miss Blank, né? Madame Blank fala assim, Suzy, isso se você não está convencida disso, você não precisa fazer. O sacrifício tem que ser puro, né? Daí ela olha pra Helena Marcos e fala assim, como, tipo, como que tá. Isso que ela tá fazendo não é um problema, tipo, ela quer realmente saber se a Suzy tá disposta, sabe? E daí a Helena Marcos fala bem assim, eu sei exatamente o que você está fazendo. Daí ela se levanta, sabe? Dá pra ver melhor ainda a aparência dela, sabe? Muito asquerosa mesmo, assim, muito nojenta. E ela mata, cara, ela mata a Madame Blanc, assim, com uma magia, tipo, literalmente dá pra ver que é sobrenatural, porque ela mexe a mão dela no ar e a cabeça da mulher é decapitada, sabe? Tipo, só que não é toda decapitada, fica, tipo, só corta metade do pescoço dela e a cabeça dela domba assim pra frente, jorra um monte de sangue. Aí sim o sangue dá pra ver que tem CGI e tudo mais, né? Ainda mais dos esguichos. E daí tu fica assim, caralho, a porra tá tipo, é merda no ventilador total, tá ligado? Total, total, total. E daí a Suzy tá se preparando assim pra, sei lá, seguir pro meio do. Porque tem tipo assim um trono feito de corpos humanos. Cara, tem um monte de coisa estranha ali acontecendo, sabe? Muito difícil de tentar entender e ainda mais de explicar. Aí tem uma hora que a Helena Marcos fala assim pra Suzy: se você quiser me aceitar, você precisa acabar com aquela que te pariu. Aí tem toda essa simbologia, tá ligado? Que ela se diz a mãe, entendeu? Então, tipo, pra te conseguir se doar pra ela mesmo de verdade, tu tem que odiar a tua mãe, matar a tua mãe. E ela fala isso pra ela: vai pro, tipo, volta nas tuas memórias, acaba com aquela falsa mãe, fala assim pra ela, e tu vê ela indo pra aquela casa, sabe? E tu fica pensando assim,
ela vai fazer, porque, tipo assim, ela já mostrou que ela tem uma mágoa, um rancor da mãe dela pela mãe dela ter castigado ela, e daí ela volta pra cena que a mãe dela tá no leito de morte, e parece que ela tá chegando perto da mãe dela quando vê, assim, a luz fica vermelha, sabe, lá no sonho, no mundo do sonho, e daí volta ali pro presente e começa a piscar vermelho também na realidade, digamos assim, e daí quando vê começa, tipo, fora da tela abriu um portal, é isso mesmo. Fora da tela abriu um portal e se materializou um Barbiroto, sabe? Veio de outra dimensão, veio um ser mortal, assim. Tanto é que a Helena Marcos olha para aquilo lá e daí ela fica chocada e olha pra Suzy de novo e fala assim: Quem é você? Daí ela fala bem assim: "Ah, qual das mães você invocou?" Daí ela fala: Mãe Suspiria. Daí sim, a Senhora da Morte. E daí o Barbiroto, tipo assim, pelo que dá pra entender, é que tanto a Suzy quanto essa criatura que veio do limbo aí é a mesma criatura, sabe? É um ser diabólico, paranormal, e ele começa a chacinar a grande maioria das bruxas, sabe? Inclusive a Helena Marcos, ela chega lá e mata ela e dá um beijo na boca dela e a velha murcha, sabe? A velha morre. E daí ela começa a matar um monte de mulher, assim, com... Umas ela mata cortando o meio, outras ela mata com os poderes mágicos, sabe? Tipo, ela só mexe as mãos e a guria se rasga o meio. E, tipo, como tava no filtro vermelho, foi uma maneira que eles conseguiram dar uma censurada. Mas ainda assim é uma cena muito violenta, sabe? Já tinha nudez e depois começa a partir corpos, sabe? E algumas gurias ela mata beijando, algumas gurias pedem pela morte, que são aquelas que já tinham sido rasgadas, né? Elas estavam com os buchos abertos já, além de elas ter ficarem semanas sendo torturadas lá naquele ambiente, elas estavam com um aspecto totalmente bizarro, né? E ela perguntou assim pra elas, essa criatura toda com a tipo, também era uma mulher fantasiada, né? Inclusive é a mesma mulher que é a mesma atriz que interpretou a mãe da Suzy, sabe? A mesma atriz que interpretou a mãe da Suzy. Só que agora ela tava com uma fantasia toda preta, assim, e tal. Era uma criatura, era pra representar uma criatura do além, sabe? E daí rolam 8 minutos, assim, insanos, pessoal. Que pra mim foi incrível, tipo, me pegou totalmente de surpresa. Eu não imaginava que esse filme ia ligar, assim, 220 volts de insanidade, de maluquice, sabe? Balls to the wall, com violência e nudez e bruxa sendo despedaçada pro lado e pro outro. Cara, muitas mortes, sabe? Muitas pessoas fantasiadas, muitas execuções sobrenaturais, sabe? E daí culmina com algumas poucas mulheres, porque algumas foram poupadas. Tu vê que ela matou todo mundo que era cultuadora da Marcos, sabe? Como se ela tivesse poupado todas as gurias que fossem as seguidoras da Madame Blanc, por exemplo. E essas últimas mulheres aí estavam todas girando assim ao redor dela, assim, sabe? Nuas ainda, né? Porque tava ninguém se vestir, né? E termina assim ela falando, é lindo. Tipo, aí desaparece a criatura preta, né? Que é uma pessoa com uma fantasia preta, no caso, né? Mas fazendo de conta que é uma criatura toda feita assim, uma matéria escura e tudo mais. E daí tá a Suzy no meio delas, né? Assim. Aí a Suzy também tinha aberto o próprio peito, sabe? Tipo, ela tinha literalmente assim, abriu o vestido dela e aqui onde devia estar o coração dela se rasgou e vira um buracão. Cara, é loucurada, sabe? E daí vai rolar assim o que eles chamam de epílogo, sabe? Literalmente dá pra te imaginar que deveria ser no final do filme, só que daí eles mostram assim epílogo, né? Que seria a cena pós-crédito, só que antes dos créditos, né? Aparentemente, as poucas sobreviventes vão voltar aos negócios como se nada tivesse acontecido, né? Ah, não, antes disso a gente viu uma dessas instrutoras e tal, uma das coroas, conduzindo, assim, o velho pra fora. Porque o velho tava lá também, ele tava pelado, só que ele tava deitado no chão, pedindo misericórdia, sabe, assim, pedindo pra sobreviver. A mulher dele, eu acho que morreu, porque ela não, tipo, não botaram ela pra fora também, sabe, a Anki. Então eu acho que ela morreu nessa loucurada inteira, não sei o que aconteceu com ela, né? Mas o velho saiu vivo, né? E daí, depois disso, a gente vê que as mulheres que sobreviveram vão tentar continuar os negócios, só que a Madame Blanc aparentemente tá viva, cara. Tipo, o que daí também mostra que ela é completamente fora do normal. Porque tem uma cena que dá pra ver que é uma mulher, ela tá querendo botar a cabeça dela de volta no lugar e os olhos dela estão se mexendo e tudo. Então, tipo, realmente eu acho que essa mulher não morreu. O que poderia ser um indicativo de uma continuação, talvez, né? E, enfim, aí depois a mãe Suspirium, né, que é a Suzy. A Suzy vai visitar o Joseph, só que agora a gente sabe que não é a Suzy, e fica evidente que não é a Suzy, porque, inclusive, ela chega lá e fala assim, eu acho que tu pelo menos merece ouvir a verdade. E ela conta pra ele sobre a história da mulher dele que tinha morrido, e ele nunca soube se a mulher dele tinha tentado
tipo, fugir também da Alemanha, que nem ele fugiu, pra se encontrar com ele e tudo mais, né? Então ela conta assim em detalhes, sabe? Ela fala quantos dias ela sobreviveu lá no lugar que ela foi, ela fala o dia da morte. Então, tipo assim, pro velho não ficar nem achando que se trata de um golpe, sabe? Não que ele fosse duvidar depois de todas as coisas que ele viu lá naquele lugar, né? Só que a guria chega lá, senta na frente dele e começa a falar um monte de informação, que eu achei que foi uma maneira bem legal de mostrar, olha, tipo, você sabe o quanto que eu odeio dessa história de terror psicológico, né? O quanto que eu detesto filmes que fazem tu assistir um monte de coisa insana e depois diz que essas coisas não aconteceram de verdade. Então eu achei legal que até na versão pós cena maluca, a Suzy não era mais a Suzy, tipo, tá ficando claro que ela era algo muito mais do que isso, né? E daí ela fala assim, que, que, como é que é mesmo? Eu te peço desculpas por todas as mulheres, ela fala o nome das mulheres lá que foram que te causaram tormento, né? E essa cena é até bem emocionante, porque ela descreve, que a mulher tava, tipo, a última coisa que ela pensou foi o, foi em ti, e a melhor memória que ela tinha lá era de uma vez que tu levou ela pra assistir um concerto surpresa, e ela até falou o nome dos músicos que eles foram assistir, tá ligado? E tu viu o velho com uma cara assim de espantado, com os olhos cheios d'água, sabe? Então realmente é uma cena que tem até um impacto emotivo, sabe? E a última frase de como ela termina essa mensagem, eu acho que também é muito boa, muito simbólica mesmo, da mensagem por trás desse filme, talvez, né? Que daí ela fala assim pra ele, ó, em alemão também, né? Nós precisamos da culpa, doutor, e da vergonha, mas não da sua, né? Então eu acredito também que mais uma vez volta pra essa mensagem, assim, sabe? ah, ah, de protagonismo feminino, sabe? E também de falar sobre essa história de bruxa mesmo, sabe? Que é basicamente o que eu entendi que ela quis dizer, assim, que as bruxas precisam da culpa, sabe? Das pessoas que mataram as bruxas. Que as bruxas precisam da culpa, da vergonha das pessoas que mataram as bruxas, né? Mas como ela mesmo disse, não é da sua, sabe? Não era ele, né? Aqui várias mulheres mais misóginas iam ficar assim, quer dizer, misândricas, né? Iam ficar mais brabas, porque tipo, não, esse velho safado também tinha que morrer, né? Mas essa daí quis mostrar que ela teve clemência por aquele que ela achou que não merecia morrer, né? Inclusive ela até fala um bagulho que fica interpretativo no começo disso tudo, é que ela diz que não conseguiu evitar isso antes, entendeu? Então dá a entender que ela não poderia ter sido invocada antes do que ela foi, sabe? Tipo, ela tinha que deixar as bruxas fazerem rituais o suficiente pra ela conseguir se materializar e matar elas, sabe? Tipo assim, pra ferrar elas. Porque basicamente o que aconteceu ali é que as bruxas conseguiram o que elas queriam. Só que a entidade que elas estavam cultuando que chegou e falou: vocês estão fazendo muita merda, agora vocês vão morrer, tá ligado? Então é basicamente isso. Por causa da Helena Marcos, cara, sabe? Aquela história da líderes de cultos que deturpam a religião e tudo mais, sabe? Esse tipo de coisa que dá pra te compreender com tudo que acontece aí no final, sabe? Enfim, e daí sobe os créditos e tem uma cena pós-crédito que eu não entendi absolutamente nada, sabe? É uma cena bem curta, deve ter tipo assim, uns 5 segundos e só dá pra ver a Suzy ainda como se ela fosse continuar viva. Então, no mínimo, dá pra imaginar que eles deixaram o suficiente pra ter uma sequência, sabe? E eu confesso que eu gostaria de ver uma sequência desse filme, com certeza, né? Então é isso que eu vou dizer pra você, sabe? Eu gostei bastante, talvez no futuro, quando eu assistir pela segunda vez, eu goste ainda mais. E o final foi o que salvou pra mim, sabe? E com isso tudo eu não quero dizer que tipo assim, as 2 horas que vem antes do final, né? Porque basicamente a loucura começa quase ali na marca das 2 horas de filme, sabe? Então não que as 2 horas que veio antes sejam ruins, elas não são. Só que, tipo assim, eu não tava esperando um final que seria tão do meu gosto, sabe? Realmente, esse final daí, assim, é muito melhor do que eu podia ter esperado, porque eu não tinha esperado nada remotamente parecido. Então me pegou de uma maneira surpreendente e por um lado tão bom, tão positivo, que elevou a obra como um todo, compensou a jornada, valeu a pena ter conhecido. Então eu posso dizer pra você, sabe, se honestamente, esse aqui é melhor que o filme original, embora eu ainda goste do filme original, eu já assisti ele 2 vezes, né? Uma para fazer análise e depois assistir uma após aquela análise. Eu gostei, provavelmente eu vou assistir de novo. E esse filme aqui também, ele é muito mais denso, ele é muito mais, tipo, ter que prestar muito mais atenção. O segundo filme, o primeiro filme dá pra assistir chapadaço, tipo, e só apreciar as imagens. Esse segundo, porque não tem muita história pra te prestar atenção mesmo, sabe? Tu vai procurar um roteiro que não existe. Agora esse segundo aqui não é a mesma experiência não, né? Só que realmente pra mim, sabe, o que mudou por completo o
Tipo assim, de eu definir como um filme bom ou um filme que eu gosto, foi o final, tá ligado? Eu tava achando o filme bom, mas daí dizer que eu gostei é outra parada. Só que agora eu disse, eu posso dizer, é um filme bom e que eu gostei bastante, eu gostei muito. Então, né, é isso aí. Já falei bastante, né? Então, quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta trazendo a análise de outro filme de terror neste Monkey Madness 2022. Valeu!